E nesse bloco voltamos com 2 convidados, Wagner Berta, Henrique Sanches, vocês já conhecem, arquitetos e urbanistas aqui de Arapongas, e eles foram convidados por nós da TV Paraná para falar um pouquinho sobre uma comunidade que tem dado o que falar ali nas redes sociais, o Trombone do Povo. Wagner, você que foi o criador, né, que teve essa iniciativa, conta pra gente como que surgiu essa ideia, o Trombone do Povo, essa comunidade que vocês têm trazido pessoas para discutir junto com vocês alguns problemas da comunidade, né? Bom, na verdade é um grupo, né, dentro de uma rede social aí do Facebook, e ele foi criado há uns 2 meses atrás justamente com o intuito de apontar algumas coisas que a gente via e continua vendo, né? Digamos assim, de necessidades que a gente vê que precisa ser feito na cidade, e também de apontar algumas coisas, algumas sugestões de como isso pode ser resolvido ou melhorado, né? Foi muito legal que em 2 meses a gente alcançou aí bastante gente junto com a gente, né? Mais de 600 pessoas, eu acho que já está. Inclusive com a participação de vários arquitetos, o Henrique, um parceiro nosso lá também, engenheiros, né? O Sérgio Eda, várias pessoas aí estão junto com a gente, e tem sido muito produtivo, né? A gente tem alcançado, conseguido discussões a respeito de muitos assuntos aí que são interessantes e que a gente vai falar daqui a pouco. Essa ideia do Trombone do Povo aconteceu meio que junto com essa manifestação nacional, né? Sim, na verdade, o que aconteceu? Tendo acompanhado essa movimentação que, na verdade, atingiu todo o Brasil aí, que continua existindo, né? Agora, de modo especial, nas capitais, a gente tem visto bastante isso daí. O pessoal do interior parece que deu uma acalmada. Surgiu a ideia de fazer também, de criar, na verdade, um veículo aqui na cidade para colocar essas discussões também na boca do povo, né? Por isso o nome Trombone do Povo. E, na verdade, para quem ainda não conhece, vale a pena conhecer porque rende bastante assunto, assim, bem interessante. É claro que tem gente que fala um monte de coisa que não tem muito a ver, mas tem bastante gente que tem bastante conhecimento político, bastante conhecimento das leis e que fala bastante coisa que vale a pena gastar um tempinho para observar. Henrique, você também que participa da comunidade, faltava mesmo esse espaço, esse ponto de encontro? A ideia é exatamente essa, é criar um espaço, né, para esse novo panorama de tamanho que a cidade de Arapongas atinge, né? Uma cidade agora com mais de 100 mil habitantes e que nós ainda como arquitetos percebemos a falta de questionamento, falta de onde se discutir a cidade, né? A cidade daqui para frente pode adquirir um crescimento ainda mais acelerado, né? Enfim, a gente tem que de alguma maneira incentivar isso digo a população de uma maneira geral. Incentivar a discussão para a gente criar mecanismos de planejamento e de formas de se garantir um futuro para Arapongas mais organizado. Henrique, Arapongas ela hoje atingiu ali uma média de 110 mil habitantes, mais ou menos, né? Isso. Wagner também pode responder essa pergunta. O planejamento da nossa cidade foi feito já há muito tempo atrás e com esse crescimento, né, tem um pouco se perdido? O plano diretor, que seria a lei que vai tratar do planejamento, do crescimento da cidade, ela é renovada. E nessa renovação, é analisada a realidade da cidade e novas metas são traçadas. Agora, é claro que as pessoas têm que estar sempre tentando estar ligada ao que está acontecendo para poder opinar, talvez sugerir novos rumos, novos tipos de empreendimento, né? Até para poder esse plano diretor traduzir exatamente o que a população espera da cidade. Então, e dessa maneira, automaticamente as manifestações e todos esses requerimentos, né? Tudo isso automaticamente atualizaria o que a cidade tem a oferecer para a cidade. Né? O que você acha, Wagner? Na verdade, como o Henrique falou, esse plano diretor, o que ele é? Ele é um conjunto de normas, digamos assim, que ditam como que a cidade vai crescer,
né? Então, dentro desse plano diretor existe o zoneamento da cidade. Então, a gente sabe que existem os parques industriais e ali podem ser desenvolvidas as atividades industriais e tal. Existem as zonas comerciais, né, que é o centro da cidade e tal, ali onde podem ser desenvolvidas as atividades comerciais, residencial também. E existem outras áreas dentro da cidade que são específicas para certas atividades, né? Só que é o seguinte, a gente observa, e isso cabe muito bem a gente falar aqui nessa questão do trombone, até porque a gente conhece mais como urbanistas, né? É o que nos chama mais a atenção. Existe o pessoal que faz as coisas desordenadamente, né? O pessoal quer montar, por exemplo, uma boate num bairro residencial, isso não pode, né? O pessoal quer fazer um bar num lugar onde não pode fazer e o pessoal tem desconhecimento desse plano diretor. O que falta? Falta colocar isso na cara do povo. O povo vê, o povo tem que conhecer, né? Como que isso pode acontecer? Sei lá, de repente o trombone é uma ideia. A gente pode vir ao longo do tempo tentando conscientizar as pessoas desse tipo de coisa, né? O que vale a pena frisar é que além do trombone ser esse meio de comunicação, esse meio de interação entre todas as pessoas que participam do grupo, ele também tem o intuito de levar isso para a administração pública, né? Então a gente tem a participação do vice-prefeito, a gente tem a participação de várias lideranças aí da associação comercial, né? Então esse povo pode, de repente, ajudar a gente aí, ajudar a cidade a se desenvolver melhor, né? Só que isso só vai acontecer se o povo souber, se o povo conhecer que existem esses meios, né? O plano diretor é uma necessidade e ele deve ser cumprido. Junto com o plano diretor tem o código de obras, o código de posturas, né? Tem tudo isso daí que o pessoal não conhece, né? E é muito fácil, está disponível na internet. Você entra no portal da prefeitura, por exemplo, você consegue baixar isso daí para ler. Seria muito interessante que a população como um todo, né, conhecesse realmente essas leis antes de pensar em fazer qualquer coisa, né? Antes de tentar criar um bar, antes de pensar em montar uma igreja, enfim, né? Uma oficina, e é muito importante, né? Que o pessoal tenha conhecimento disso daí. E o conselho de plano diretor? Nessa situação seria viável, né? Outras cidades com o mesmo porte de Araponga já tem. Pois então num outro plano, né, num plano mais organizado dessa discussão, uma coisa que pode ser um objetivo, pode ser uma meta a ser traçada aqui para Arapongas, né, é colocar em prática um conselho que acompanharia, né, essas atividades, as propostas que vêm da prefeitura, as propostas que porventura de necessidade da cidade. Então, teria como criar um conselho que acompanhasse o desenvolvimento da cidade. E esse conselho, tendo lideranças de vários setores da sociedade, poderia ter várias visões de desenvolvimento da cidade, opinando, contrariando o que se quer, para tentar ter uma cidade mais harmoniosa. É uma boa saída para Arapongas no momento. O que faltaria para acontecer isso? Na verdade, o que eu acho que faltaria? Falta vontade, né? Vontade tanto do poder público, né, quanto também da sociedade em se organizar para que isso aconteça. Não só a questão do conselho do planejamento, mas a questão também de um instituto de planejamento na cidade seria muito interessante. Isso aí viria de encontro a coisas que acontecem na nossa cidade que todo mundo reclama. Todo mundo sabe que está errado, né? O pessoal fala muito da questão do terminal urbano que foi feito há vários anos e que ficou parado todo esse tempo, né? Se na verdade existisse um conselho naquela época de planejamento urbano, talvez aquilo não teria sido feito, talvez aquele espaço teria sido utilizado para outra finalidade, né? Eu falo muito da questão do terminal e tal, até já conversei com várias pessoas a respeito disso daí, nem sei se cabe aqui a gente falar, mas a gente tem uma baita de uma rodoviária lá que está parada, né? Para que a gente vai gastar dinheiro com uma coisa aqui que poderia ser um espaço que poderia ser utilizado para outra coisa, né? A rodoviária está parada, ela está pronta, dá para usar,
como terminal urbano. Né? Há levantamentos aí, parece que 5.000 pessoas utilizam o transporte público em Arapongas. Né? Você vai pegar uma área central daquela da cidade ali, você imagina na hora do rush que vai virar aquilo ali com o ônibus entrando e saindo ali. Então, quer dizer, não há uma discussão mais apurada em termos das decisões que são tomadas na nossa cidade. Né? O trânsito da cidade é caótico. Né? A gente viu a cidade crescendo, como o Henrique falou, ao longo desses 10 anos aí, de uma forma muito acelerada. Só que não se discutiu a questão de acessos a esses novos condomínios, a esses novos conjuntos residenciais que foram criados, nem nada desse tipo. Um grande exemplo é a região onde o Henrique mora, ali na região do Centauro. Ali nós só temos 2 vias de acesso. Né? Então aquilo ali, na hora de um pai, de uma mãe levar o filho para a escola, poxa, acaba se tornando até perigoso para as crianças que ficam ali e tal. Atravessar a rua ali é um caos. Né? Então o que tem que ser feito? Ao meu ver como urbanista, né, é tentar criar mecanismos que possam ajudar a prefeitura, porque muitas das vezes a gente não está aqui criticando nada, tá? Não é a nossa intenção assim criticar, a gente quer na verdade ajudar. Né? Muitas das vezes quem está dirigindo o barco não enxerga certas coisas que quem está sentadinho na cadeirinha lá está vendo. Né? Então a gente quer ser esse pessoal que está na cadeirinha, que está olhando e que está dando pitaco. Fala, não vira ali que tem uma pedra que você vai bater. Né? Então a gente quer ser isso. Esse trombone do povo não tem apelo político, é um grupo que foi criado para ser apartidário. A gente não quer defender nem a gestão que está agora no poder, nem a que saiu. A gente não quer defender nenhum vereador, nenhum juiz, nenhum advogado, nem nada. A gente quer, na verdade, defender os interesses da nossa população. Né? E aí, existem vários meios, né? Que nem nós estamos falando aqui como urbanistas, mas pode vir o pessoal da área comercial começar a participar e dar sugestões com relação à área comercial. Como o Henrique até pode falar, uma sugestão que ele deu aí no trombone um tempo atrás, e que foi muito pertinente, que alcançou bastante sugestões do pessoal que acessa, né? Que é a questão da comunicação visual, né, Henrique? Como que é, Henrique? A ideia é que, assim, eu tenho uma ideia mais ampla, assim, que a gente entende que você tendo uma cidade, seja no trânsito, regras de construção, né, você ter essas regras respeitadas, você acaba criando um ambiente propício ao respeito de tudo que se pode ter numa cidade, né? Até do comportamento pessoal, de ter educação em questão a lixo, em relação a como colocar uma propaganda na frente do próprio comércio, né? E tudo isso, existem normas, existem leis, né, que vão, de alguma maneira, redigir quais são as atitudes que a gente tem que ter. Então, eu acho que a ideia tendo uma certa comoção da sociedade, a gente criar esse ambiente de respeito, né, ao próximo, à cidade, saber que o espaço público é um espaço que a gente tem que ter critérios de ocupação, né, tanto do aspecto de ocupação que a gente comentou de construção, de comunicação visual, de propagandas, mas também o comportamento pessoal, né? A gente vê o pessoal falando de um dos tipos de poluição que talvez mais incomode, que é a poluição sonora, né? Não é construção, não é propaganda, mas é uma forma de perturbação urbana, né? Que muita gente é descontente com isso, né? Regras de trânsito, locais que talvez a população pense que poderia ser de uma outra maneira o trânsito, né? Então tudo isso tem que ser colocado em discussão. Uhum. Outro tema que repercutiu bastante no Trombone do Povo foi o rotativo, né? O estacionamento rotativo. Vocês dois têm algumas impressões até um pouco diferentes, né, a respeito. Vamos falar um pouquinho sobre isso? É que do ponto de vista das cidades, assim, se você for ver outros exemplos, né, de cidades maiores ou cidades do mesmo porte, percebe-se que tem que existir uma maneira de limitar, né, o tempo de estacionamento dos carros, né, para forçar a pessoa a dar oportunidade de outras
a estacionar. Arapongas, as pessoas reclamam muito que isso poderia acontecer de uma maneira mais organizada também, né? Mais informativa, com mais funcionários, com mais facilidade de pagamento, né? Todo mundo que eu converso é a favor de se ter um controle do estacionamento, para justamente você ter a oportunidade de chegar na Avenida Arapongas, por exemplo, e estacionar. Talvez antes do rotativo a gente não tinha a oportunidade nunca, né? Mas a ideia é uma ideia boa, mas que a partir de agora poderia tomar uma outra forma, né? Ser corrigida e ter um... Melhorada, né? Não, melhorada. As falhas, né, que precisavam ser... Na verdade você falou que a gente diverge um pouco, mas eu acho que não, a gente acho que segue a mesma linha de pensamento, né? O rotativo é ótimo para a questão do comércio no centro da cidade, justamente pela questão da dificuldade de estacionamento. Eu mesmo, para vir aqui fazer a entrevista aqui, eu fiquei rodando. Eu tive que colocar meu carro num estacionamento particular porque não havia vaga próximo aqui. E isso acontece justamente porque não há uma fiscalização realmente eficaz, né? Muita gente deixa de pagar porque não encontra os fiscais, não encontra os pontos de venda. Isso acontece muito. Quando volta, encontra um bilhetinho lá que ele tem que pagar um certo valor lá e tal. Se ele não pagar aquilo pode se transformar em uma multa, né? Na verdade, a pessoa fica à mercê de certas situações que acabam prejudicando ao invés de melhorar a questão do estacionamento, né? A gente falou bastante antes de começar a gravação aqui a respeito disso e a gente chegou à conclusão de que, bom, eu cheguei, né, e acredito que vocês dois também, a questão de que seria muito interessante se houvesse, de repente, a implementação de parquímetros, né, com aqueles botões e tal, seria interessante, que a pessoa pagaria justamente pelo tempo que tá utilizando aquele espaço, né? Você veja bem, hoje o sistema é assim, você tem que antever o tempo que você vai ficar na loja, ou um dentista, ou no médico e tal, e de tempos em tempos você tem que sair lá para você trocar de novo, senão 15 minutos passa lá a pessoa que é o fiscal e te multa, né? Então isso não é legal. O interessante seria que fosse o contrário, né? Que a pessoa pagasse justamente pelo tempo que ela usou, não pelo tempo que ela pretende usar, né? Isso aí é uma das discussões que a gente tem falado bastante também no trombone, mas há outras infinidades de coisas, né? A gente fala da nossa cidade, a gente fala também de coisas relacionadas à política, não só no âmbito municipal, mas estadual, federal até, né? Eu acho que tem sido o trombone um veículo assim de conscientização da população, né? E a gente não tem só gente jovem no trombone não, viu? Tem de várias faixas etárias aí, tem de vários segmentos, né? Que eu acho que é bastante interessante. Então a gente vê visões diferentes, né? A pessoa que é mais vivida e tal tem uma visão diferente de um jovem que é mais revoltado, né? Então é legal, porque dá um embate assim de ideais bastante interessante e bastante produtivo, né? E aí são coisas que são discutidas aí, a questão ambiental, né? Como o Henrique falou, a respeito dos fundos de vale, vixe, um monte de coisa que é muito interessante. A ideia eu acho, maior disso, a partir do momento que a pessoa participa da cidade, a intenção da cidade nada mais é do que servir a população que mora nela de um jeito que seja mais agradável possível, de ter lazer, de ter, né, acesso aos diversos pontos e tal. Quando a pessoa percebe que ela participa disso, participa da limpeza, da organização, da ordem da cidade, ela acaba se colocando no papel de ter que respeitar, né? Eu acho que a ideia, independente de qual área que a gente fale aqui, é a pessoa ter a sensação mesmo que ela faz parte do resultado que é a cidade dela, né? Uhum. É um espaço também onde as pessoas elas têm discutido, né? Cada uma expondo a sua opinião de maneira assim bem democrática, mas todas com um objetivo, né? Um único objetivo de propor melhorias e conseguir, né, através desse espaço, promover essa conscientização também. Essa é a ideia inicial e a ideia principal tem dado certo, né? Sim, tem dado certo. Bom, pelo menos a gente tem escutado bastante pessoal até elogiando a ideia de ter criado esse grupo e tal, para ter um veículo realmente de comunicação entre
as várias classes sociais, os vários segmentos da cidade e tal. Então é bastante interessante. Tem desde gente que mora lá no São Rafael 4, sei lá, e tem gente que mora no centro da cidade. Então o pessoal de lá tem uma visão dos problemas que acontecem lá. O pessoal que mora na região do Centauro tem aquela visão daquela região, né? Então é interessante porque tudo culmina num ponto só. E daí as autoridades ficam loucas, né? Porque daí começa a aparecer reclamação de buraco que tem aqui, de coisa que aparece ali e tal. E a coisa vai ficando que vai tomando uma proporção assim bem interessante. E a gente tem tido participação do pessoal da administração, né? O Bazana, por exemplo, tem participado bastante, tem respondido várias perguntas nossas, né? Muitas das vezes acontece do pessoal falar sem ter muito conhecimento de causa, né? Aí o que acontece? Aí a gente como organizador do grupo tem que tentar mediar. Tem gente que quer partir a discussão para o lado político, né? Então a gente tenta colocar panos quentes ali para não deixar que a coisa caminhe para esse lado, né? E até eu quero agradecer aí a participação de todo mundo, né? Do pessoal da administração, do Bazana, do Sérgio Eda, do Termão, do pessoal que tem participado bastante com a gente aí, do Gabiru, né? Tem criado assim uma grande oportunidade da gente discutir assuntos que são bastante relevantes com relação à melhoria da nossa cidade, né? Claro que se fala muita besteira também, tá? Porque como é um espaço livre, né? Na internet também a gente não pode confiar em tudo que a gente lê, né? Tem muita gente que posta lá, que compartilha coisas que não tem muito fundamento. É lógico que a gente não vai sair deletando tudo isso e tal, mas aí a gente pede que o pessoal tenha cuidado na hora que tá postando e tal, para não falar muita besteira, né? Lógico que cada um tem a liberdade de, até eu costumo dizer assim, que nós somos livres para falar o que queremos, só que nós somos reféns do que falamos, né? Então a gente tem que tomar cuidado aí com as coisas que a gente fala, né? Mas só que no trombone tá liberado, pode falar. Só que aí de repente alguém pode responder. Não, mas alguém pode responder à altura também. Então tá liberado lá. E como é que a pessoa, quem tá acompanhando e não conhece ainda um trombone, como que pode procurar na rede social? Na verdade é só entrar em contato de repente com o meu Facebook, né? Com o do Henrique, é só digitar o nosso nome lá, vai aparecer. Vira nosso amigo, ou vira amigo das outras pessoas que participam também, ou então procura pelos grupos, né? Trombone do Povo. Em Arapongas você vai encontrar facilmente nas redes aí. E é só pedir para fazer parte que a gente imediatamente aceita, né? E aí a partir daí está liberado para poder começar a discutir coisas que sejam relevantes, né? Na verdade, se for para falar de política, aí a gente exclui, né? Que não é a nossa intenção. Cada um tem uma preferência política e tal, e que não vem ao caso ser discutida naquele ambiente. Naquele espaço, né? Totalmente partidário, né? Sim. Henrique, vamos fechar aqui já esse nosso bate-papo, foi bem interessante. Vou abrir agora o espaço para a gente fazer as considerações finais. Você primeiro, pode deixar sua mensagem à comunidade. Eu também... Eu sou uma das pessoas que comecei a participar também. Ele já existia um pouco antes da minha participação. A gente que trabalha com construção, com arquitetura, a arquitetura tem um pouco de preconceito, né, em torno da profissão. As pessoas às vezes não entendem esse lado social da arquitetura, de estudar as cidades, de se preocupar com as coisas que acontecem nela. E a gente, né, quando percebe um grupo tratando disso, né, de uma maneira isenta, a gente também, na medida do possível, né, procura contribuir de alguma forma. E eu procuro também incentivar as pessoas que tenham opiniões e também coisas para se colocar da cidade, coisas importantes, né, coisas que podem fazer alguma diferença, que também tentem fazer parte de algum grupo, né, que tenha voz ativa, que, né, a gente tem que buscar isso, né, com os nossos líderes políticos, né. A população tem que se sentir parte da cidade, né, não pode achar que a gente tem que aceitar tudo e às vezes a gente aceita até o que o vizinho da gente faz e quieto, né? Mas não, a gente tem que ter essa sensação de participação, de que a gente faz a diferença também quando a gente atua de maneira correta, né? E eu acho que a principal função do Trombone do Povo vem atingir esses objetivos. Wagner?
Bom, eu acho que deu para deixar o nosso recado aí. Talvez o pessoal tenha alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, né? De repente no escritório, enfim. Mas eu queria fazer aqui na verdade, para fechar, até citar um comentário até do Papa, que diz que o jovem que não se manifesta, que não se envolve politicamente com os assuntos da sua comunidade, ele é um jovem que não agrada até a ele próprio, né? Até o Papa. Então, quer dizer, na verdade, nós estamos tentando fazer aqui o quê? Uma retomada daquela valorização que existia antigamente na política brasileira, né? Hoje, ontem estive acompanhando no Jornal Nacional a questão da perca de credibilidade, né, das instituições. O nosso Congresso, o nosso Senado, o pessoal tem desacreditado cada vez mais nisso, né? Então, quando que isso vai mudar? Só a partir do momento que todo mundo participar, né? Todo mundo tiver um pouquinho de voz ativa, todo mundo der a sua opinião. Quantas e quantas vezes eu ouvi o pessoal falar na minha família, na minha roda de amigos e tal, que não se envolve em política, porque política é sujeira, que é não sei o quê. Mas não é assim, né? A gente tem que se envolver realmente em política, porque o povo que não se envolve em política tem que aceitar o que acontece, né? Então, sem partidarismo, sem nada, a gente quer dar a nossa contribuição, né, para a cidade. E uma ideia minha foi essa, né? O pessoal aceitou, tem a parceria do Henrique, do pessoal todo aí, e a gente está muito contente com isso. Que bom, a gente também. Acho que esse bate-papo até aqui para levar a população que ainda não tinha conhecimento foi bastante relevante, né? E que agora o Trombone continue, né, levantando esses pontos tão importantes e de destaque aqui na nossa cidade, que estão promovendo melhorias e discutindo todos esses benefícios que ainda que virão ainda fazer parte da nossa cidade para trazer mesmo o Arapongas cada vez melhor, né? É isso aí, então mete a boca no trombone, povo.